Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler outros textos de Lucas também, mas eu queria que você deixasse aí aberto no capítulo 18. Nós vamos ler outros capítulos de Lucas. E aí o nosso tema hoje é Milagres de Jesus. Quem precisa? Tem alguém que precisa de um milagre de Jesus aqui nesta noite? Todos precisamos de um milagre do Senhor. Cada um em uma área, em um lugar da vida, de repente na saúde, na família, no casamento, no relacionamento, uma porta de emprego que precisa se abrir, uma promoção que você está esperando que não sai, uma resposta da justiça que está travada, um caso na justiça que não consegue se resolver, e você precisa de um milagre de Jesus. E aí, o Evangelho de Lucas, ele nos mostra várias pessoas que precisavam de um milagre de Jesus. Alguns textos dizem que pessoas vinham até Jesus dependendo de um milagre, precisando de um milagre. E eu gosto sempre de ressaltar que Jesus não era um curandeiro, não era um milagreiro. O objetivo primário de Jesus no mundo nunca foi fazer milagres. Milagres era consequência do ministério dele. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Essa é a obra primária do Senhor Jesus. Os milagres são consequências do ministério primário, que é nos reconciliar com Deus. Então tem gente que não consegue entender isso, e só pensam em milagres, mas milagres são consequências. Quando nós nos aproximamos de Deus, o próprio Deus afirma na sua palavra que Ele vai se revelar àqueles que o buscam. Ele diz através do profeta assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vocês orarão a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então isso é uma afirmação, isso é uma promessa que Ele é fiel para cumprir. Eu oro ao Senhor e Ele se revela a mim. Eu vou buscar e vou encontrar. Isso é uma promessa, e aquele que prometeu é fiel. Ele se obriga a cumprir a sua promessa. Então o Senhor nos fez promessas, Ele nos deixou palavras e afirmações que nós precisamos tomar posse. E aí, ao tomarmos posse, passamos a viver o milagre do Senhor. Mas nós precisamos enxergar que o milagre do Senhor, ele é diário. Ele acontece todo dia. O profeta Jeremias diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E às vezes nós acordamos, passamos o dia e esquecemos que o Senhor renovou a sua misericórdia sobre nós. Que quando esse dia começa, e cada dia nós acordamos e o dia está começando mais cedo. Você acorda às 5 horas da manhã, o sol já está aparecendo ali. Está clareando cedo. E quanto mais cedo o sol aparece, é sinal que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. É mais um milagre que o Senhor está te dando nesse dia. É mais uma afirmação que o Senhor diz: eu estou com você. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, da situação favorável que você esteja vivendo. Então você que precisa de um milagre de Jesus, precisa do favor do Senhor, você precisa entender que o Senhor está com o seu braço estendido e com suas mãos abertas para abençoar. É uma promessa que Ele faz lá no profeta Isaías. Então nós que estamos aqui, nesta noite, o Senhor nos trouxe essa palavra ao nosso coração. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ele: você precisa de um milagre de Jesus? Agora fala para ele: você quer um milagre de Jesus? Para terminar, fala para ele assim, ó. Então presta atenção nessa mensagem. Então Lucas 18, 35 a 38 é o nosso primeiro ponto.
Quem precisa de milagre de Jesus? Aí está aqui, ó. Pobres precisam dos milagres de Jesus. Pobres precisam do milagre de Jesus. É o primeiro as pessoas que nós vamos ver aqui que precisam de um milagre de Jesus. E aí está o texto. Texto de Lucas, versículo 35 aí. Aconteceu que quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo. Ele estava fazendo o quê? Lembra que eu falei que pobres precisam? Esse aqui está pior. Ele estava mendigando, ele estava na condição de mendigância. Então ele está além da linha de pobreza. Mas ele precisava de quê? De um milagre de Jesus. De repente você não está na linha de pobreza, mas você também precisa de um milagre de Jesus. Então, pobres precisam de um milagre de Jesus. Esse personagem aqui, que Lucas não dá o nome, mas Marcos dá o nome, que é Bartimeu, ele precisava de um milagre de Jesus. O texto continua. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele fez o quê? Ele gritou. Era cego, mas não era mudo. Não podia ver onde Jesus estava, mas podia atrair a atenção de Jesus com a sua voz. E aí ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então os pobres precisam de um milagre de Jesus. São uma das pessoas que precisam. Então nosso tema é milagre de Jesus. Quem precisa? Os pobres precisam. Muitos dependem de um milagre de Jesus. E aí depender, todos dependem. Mas aí está a grande questão: quantos confiam no milagre de Jesus? Jesus estava cercado por uma grande multidão. Mas quantas pessoas neste lugar precisavam de um milagre? Mas quantas pessoas será que receberam um milagre nesse dia? Porque muitas das vezes tem gente que vai até Jesus, mas não tem propósito. Tem necessidade, mas não tem um objetivo. Tem uma necessidade, mas não quer chegar, na verdade, para resolver essa situação. É o caso. Bartimeu, ele ouviu que era Jesus e começou a gritar, usando o que ele tinha. Ele começa a gritar para atrair a atenção de Jesus. E ele consegue o seu objetivo: receber a sua visão de volta. Então as pessoas pobres precisam de um milagre. Mas para recebermos o milagre do Senhor, é necessário termos um objetivo definido. Porque muitas das vezes nós vamos até Jesus, viemos até a igreja, e aí a gente faz a oração da fé, e a oração da fé pode curar o enfermo, segundo a misericórdia e a graça de Deus. Mas muitas das vezes a gente está acomodado, a gente está sentado, a gente está acostumado com uma dor. E na minha família todo mundo tem esse tipo de dor. Aí a gente acha como uma herança genética. Não! A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava passado sobre ele. Ele já levou. Nós não precisamos viver com dor. Porque a dor já foi lançada sobre ele. Ele dissipou. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver com fé. E é isso que Bartimeu tem. Ele tinha um propósito definido. Quando ele ouve falar de Jesus, ele, opa, o dia da oportunidade chegou. O dia da oportunidade é hoje. E interessante notar na história de Bartimeu, que aqui, se você seguir os passos de Jesus, ele está passando por Jericó. Ele vai até Jerusalém. Lá ele é preso, crucificado, e aí ele ressuscita no terceiro dia. E a história se finda. Era a última oportunidade. Era o último momento que Jesus ia passar por ali. Era a última vez que Jesus ia cruzar aquela cidade, a cidade das palmeiras. E aí Jesus ouve o grito daquele homem e atende o seu pedido.
E aí o mesmo Jesus que estava lá junto com Bartimeu, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. E aí você precisa fazer como Bartimeu, você precisa ter um objetivo se você precisa de um milagre. Se você quer um milagre na sua vida, você precisa ter propósito. O que você precisa que Jesus faça na sua vida? Mas Bartimeu não estava disposto a se expor, porque ele estava se expondo. Ele estava gritando, ele não conseguia ver onde Jesus estava. Ele ouviu um barulho e perguntou, vem cá, o que está acontecendo? E aí as pessoas informam, e ele começa a chamar a atenção para si. E aí Jesus vê que naquele coração há uma pessoa com um propósito definido, que precisa de um milagre. Então, primeiro, as pessoas que precisam de milagre de Jesus, são quem? Os pobres. Segundo grupo de pessoas, curiosos precisam de um milagre de Jesus. Curiosos, pastor? É. Aonde o senhor achou esse camarada? Está lá. Vá um pouquinho aí à frente, Lucas 19. Lucas 19, de 1 a 4, diz de um outro personagem, que era um curioso, que precisava de um milagre, diferentemente de Bartimeu. Bartimeu ele tinha um objetivo, ser curado. Esse aqui tinha um outro objetivo, ele só queria ver quem era Jesus. Ele só queria ver quem era Jesus. Mas o encontro dele com Jesus vai gerar nele uma necessidade de um milagre. Ele não precisava de uma cura, ele não precisava de uma restauração familiar, ele não precisava de um emprego, porque ele tinha um emprego muito bom, ele não precisava de uma fonte de renda, porque o texto vai dizer que ele era um homem muito rico. Pastor, do que esse camarada precisava? Ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma mudança de rota, ele precisava do maior milagre que nós recebemos de Jesus, que é a salvação. Ele estava indo num caminho errado, e aí a curiosidade leva com que este homem receba o maior de todos os milagres. Vamos ler a história dele aqui. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Imagine um homem rico, e aí lembrando sempre que quando a Bíblia descreve que alguém é rico, é porque é rico mesmo, vai subir numa árvore, que é uma figueira brava, uma árvore com muitos galhos, difícil. Ela tem muitos galhos em cima, mas o tronco dela é alto, e aí um cara de pequena estatura teria dificuldade de subir nessa árvore. Mas ele também se expõe, ele não está preocupado. Por ser um homem rico, um homem importante naquela cidade, chefe dos publicanos, ele não se importa como Bartimeu de se expor, de chamar a atenção, de subir numa árvore, mas ele só queria ver Jesus. E Jesus, ao olhar para aquele homem, diz, olha só, hoje eu vou na sua casa. E a alegria de Zaqueu é tão grande, de que Jesus vai na sua casa, que ele tão empolgado, ele fala, Senhor, eu abro mão da metade dos meus bens que eu acumulei até hoje, vou dar aos pobres. E Jesus mexe no lugar mais difícil de mexer no homem, que é mexer no bolso. Ele é espontâneo, porque ele precisava que Jesus estivesse na casa dele. E aí a transformação dele, de Zaqueu, é uma transformação de dentro, de alguém que tinha tudo aparentemente, mas faltava o principal, que era a salvação na sua casa. E Jesus vai terminar dizendo, hoje veio salvação a esta casa. Então você vê que ele conseguiu o maior de todos os milagres. Ele só tinha uma curiosidade em ver quem era Jesus. Mas o Senhor é o Deus que nos surpreende. O Senhor é o Deus que, quando nós temos no nosso coração
a vontade de conhecê-lo, de saber quem ele é, de vê-lo, o Senhor nos surpreende e se revela a nós, porque Zaqueu estava procurando o Senhor, queria ver o Senhor, e o Senhor se revela a ele. Então, pessoas curiosas também precisam de um milagre de Jesus, e Zaqueu recebe o maior de todos os milagres. Terceiro personagem que precisam de um milagre de Jesus: religiosos precisam de um milagre. Tem pessoas de várias religiões, de vários segmentos religiosos. Dentro do próprio cristianismo nós temos vários segmentos. E este homem era um religioso. O texto descreve assim aí em Lucas capítulo 8. Diz assim, Lucas 8:41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois a sua única filha de 12 anos estava morrendo. Outro homem, e agora nós temos um homem religioso, importante, porque ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga era um lugar que se prestava culto fora de Jerusalém. As maiores cidades em Israel tinham sinagogas. Os grandes entrepostos comerciais tinham sinagogas. Fora de Jerusalém também, grandes cidades onde havia comunidade de judeus tinham sinagogas. Aqui no Brasil, aqui no Rio, nós temos sinagogas. Até hoje. Então era um lugar de culto, era um lugar importante. E ele era o principal da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. E aí ele tem uma situação que ele não consegue resolver. A sua única filha está doente, está morrendo. Provavelmente Jairo tentou investir nos médicos da época, na medicina da época, mas não tinha resposta. Tem hora que a medicina não tem resposta. Tem hora que o tratamento não tem resposta. Tem hora que o médico vai falar para a família, assim, olha só, não tem o que fazer. E aí Jairo era um homem importante naquela cidade. Uma cidade que era um entreposto de pesca, que é a cidade de Cafarnaum. Ele precisava de um milagre. Não para ele, mas para a filha dele. E aí ele vai até Jesus. E o 41 diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele era um homem de posição. Ele era um homem conhecido naquela cidade, a comunidade toda judaica conhecia ele. Mas isso não interessa. Quando nós precisamos de um milagre, todas as nossas posições, as nossas colocações, quem nós somos, os nossos títulos, são colocados de lado. Porque muitas das vezes, a pessoa fala, não vou me expor, não. É porque você não precisa de um milagre. Porque quando você precisa, você se expõe. Quando você precisa, você se prostra. Quando você precisa, você se humilha. Porque os recursos que ele tinha, provavelmente ele tentou usar para chegar até aqui. Antes ele deve ter tentado todos os recursos possíveis, mas nada resolveu o seu problema. E aí ele vai até Jesus. E aí ele coloca a sua autoridade como chefe da sinagoga, o seu título como chefe da sinagoga. E por ser chefe da sinagoga, era um homem de bens. Ele não era chefe da sinagoga à toa. Para ser chefe da sinagoga, ele tinha que estar ligado a uma estrutura, tanto religiosa quanto econômica. Ele era um homem de bens. Ele coloca tudo isso de lado, porque ele precisava de um milagre. E nós muitas vezes, por muito menos, nós deixamos de ir até Jesus, nos humilhando, reconhecendo que precisamos, e aí a gente perde a oportunidade de recebermos o milagre de Jesus. Então Jairo era um religioso, era um homem importante, mas ele não tem vergonha de se prostrar aos pés de Cristo, porque ele precisava de um milagre. Eu também preciso de um milagre, você também precisa de um milagre. E muitas das vezes, como todos esses personagens, nós precisamos nos expor para conseguirmos o nosso milagre. E aí o texto continua aqui para nós. Ponto 4. Deficientes físicos precisam
de um milagre de Jesus. Pastor, o senhor já falou de Bartimeu, que era um deficiente físico. Mas nós vamos falar de um outro aqui. Porque Bartimeu, aí, além de ser deficiente físico, ele também era pobre, necessitado, que estava na mendigância. Mas esse aqui, ele é deficiente físico. E o texto nos chama a atenção porque diz assim, Lucas 5, do 18 em diante, diz assim: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e pôs entre as telhas, descendo o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Importante ressaltarmos que vendo-lhes está no plural. O Senhor não está vendo a fé do paralítico, está vendo a fé de todos os envolvidos naquela situação. Qual é o diferencial deste homem para Bartimeu? Bartimeu estava sozinho, não tinha ninguém por ele. Esse camarada aqui tem 4 amigos. Amigos mesmo, gente. Os camaradas vêm com o paralítico, chega na porta da casa, tem uma multidão de pessoas, não tem como entrar, não tem como chegar até Jesus. E imagine os camaradas subindo num telhado, carregando uma maca, com o indivíduo paralisado em cima. Olha o desafio. Não mediram esforços. Provavelmente alguém falou, esses caras são malucos. Olha a insensatez desses caras subindo num telhado, com uma maca, com um sujeito paralisado em cima. Mas eles tinham um objetivo: levar o amigo diante de Jesus. Não mediram esforços. É desses amigos que a gente precisa, gente. É desses amigos que a gente precisa contar. Pessoas que não medem esforços para nos levar à presença de Cristo. Pessoas que não medem esforços para nos levar à presença do Senhor. Pessoas que entendem que nós precisamos do milagre, que não medem esforços para que nós consigamos. Amigos de verdade. Porque no primeiro momento eles podiam desistir. Rapaz, não tem condição não, o negócio está ruim, não dá para chegar, tem muita gente. Vamos ficar aqui num cantinho, esperar acabar tudo, esse povo ir embora. Quem sabe Jesus te atende no final? Não. Eles tinham pressa, porque o amigo era querido, porque o amigo era amado. Então nós vemos aqui que há uma decisão desses 4 homens, de levar aquele amigo até a presença de Jesus. E aí Jesus, vendo o esforço daqueles homens, vendo a fé daqueles homens, porque para isso você precisa empregar a sua fé. E aí ali, Jesus olha aquela situação e cura aquele homem. E mais do que tudo, perdoa os pecados que aquele homem tinha cometido. E aquele homem, ele sai dali, não mais sendo carregado, mas agora ele sai dali carregando a sua maca. Então nós vemos que pessoas deficientes, pessoas com enfermos, precisam de um milagre de Jesus. E aquele homem conseguiu o seu milagre, porque ele tinha amigos que estavam no mesmo propósito, amigos de oração, amigos de ministério, amigos que estão junto, que caminham junto, que nos levam até a presença de Cristo, amigos que nós podemos contar, amigos que você pede para orar e você sabe que vai orar pela sua vida, amigos que você pede um favor e você sabe que está junto com você, amigos que te fazem chegar até a presença do Senhor. Ruim é quando nós estamos com amigos que estão sempre nos puxando para trás, sempre tentando nos paralisar, sempre tentando nos deter, sempre colocando dificuldades. Mas este homem aqui era um privilegiado. Ele estava enfermo, mas ele tinha amigos com quem contar. Então isso é fundamental na nossa fé cristã. E aí ele vai até Jesus, e Jesus faz um grande milagre. Outro personagem aqui. Pessoas desenganadas precisam de milagres de Jesus. Nós passamos ainda pela pandemia,
E aí nós temos uma nova variante, nós temos a gripe voltando com força. E aí você que não tomou a vacina, tome a vacina. A vacina é fundamental. Ah, pastor, não acredito, eu não sei o quê. Não cai nessa não, gente. Ah, não, pastor, eu tomei a vacina, me senti mal. Gente, eu tomo vacina todo ano. Por causa de pneumonia, por causa de meningite, eu tomo vacina todo ano, da gripe. Nunca tive nada. Sabe por que eu nunca tive nada? Porque eu acredito que Deus colocou sabedoria nos homens para fazer a vacina, para que eu fique bom, para que eu fique sarado, para que eu não precise ficar doente. Eu acredito nisso e vou tomar vacina, boto meu braço tranquilo, não acontece nada. Porque o princípio é de que Deus usa a medicina para me abençoar. Então não tem problema. Ah, não sei, porque me disseram, me contaram. Para com isso, gente. O grande problema é se você não acredita na vacina, a vacina não faz efeito, gente. Isso é um princípio. Se você toma um remédio não acreditando no efeito do remédio, adianta o quê? Você precisa acreditar. O médico não é médico porque ele quer. O médico é uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. É isso. A medicina é ministra de Deus para servirmos. É isso. Então você precisa fazer a sua parte. A vacina da gripe está disponível para toda a população. Ah, eu não vou tomar porque eu vi num site. Pelo amor de Deus, gente. Faz isso não. O governo não trata da gente do jeito que a gente merece. Não nos beneficia com os impostos do jeito que a gente merece. O grande nível de impostos que a gente paga, o governo não nos devolve isso. E o pouco que ele faz, você não toma vacina. Aí vai reclamar de quê? Nós temos o maior programa de imunização do mundo. Do mundo. Nem os países de primeiro mundo têm um programa nacional de vacinação como o nosso. Ninguém tem. Só nós. Que tem vacina disponível para todos. E aí você não faz a sua parte? Então não dá para reclamar. Porque Deus colocou pessoas para nos abençoar. Na medicina, na ciência. É Deus quem dá sabedoria aos homens. Isso é um princípio que não tem como mudar. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Mas tem hora, como eu falei, que a medicina não traz resposta. Tem doenças que não tem vacina, tem doenças que não tem remédio. Tem hora que o tratamento não dá. Tem hora que o tratamento não responde. Por mais que os médicos tentem intervir, não tem resposta. E aí, o médico diz para a família, olha só, não tem o que fazer. Leva para casa, para morrer em casa com os seus. Eu já contei aqui, mas não canso de contar porque é bom. Eu, antes de chegar aqui na igreja, eu estava internado. Os médicos falaram para a minha família, não tem jeito, não vai dar resposta. O quadro geral está ruim. Se prepara para o pior. Isso tem mais de 13 anos, gente, eu estou aqui. Primeiro que eu sou teimoso, e eu gosto da vida. Mas eu era uma pessoa desenganada. Mas coube a Deus me dar mais um tempo. Então eu precisava de um milagre de Jesus porque eu era uma pessoa desenganada. Mas quando a informação chegou nos meus ouvidos, eu falei assim, eu não vou morrer agora, porque Deus ainda tem milagres para fazer na minha vida. E isso confirma, porque eu estou aqui hoje, mais de 13 anos depois. Hoje é dia 5. Peraí. Ontem, dia 4 de dezembro, fez exatamente 14 anos que isso aconteceu. 14 anos já, gente. Ontem, dia 4 de dezembro. 14 anos que eu saí do hospital e clínica São Gonçalo. Depois de ter ouvido do médico que meu caso não tinha mais jeito, que meu caso não tinha mais volta. E hoje, 14 anos agora, depois, eu estou aqui para testemunhar que eu recebi o milagre de Jesus. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu tenho mais direito do que ninguém, não que eu seja privilegiado, não.
mas é porque eu continuo acreditando que Jesus continua fazendo milagres. Eu nem lembrava desse detalhe. Deus continua fazendo milagres. Eu era uma pessoa desenganada pela medicina, mas não pelo Senhor. O Senhor não nos engana, o Senhor não nos desengana. O Senhor sempre traz uma palavra de esperança para nós. E aí esse texto está lá em Lucas capítulo 8, versículo 33, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda de sua capa e logo a hemorragia dela estancou. Ela gastou todos os seus recursos na medicina, tudo que era possível ela tentou, mas não conseguiu resultado. A medicina não tinha uma resposta favorável para ela. E aí ela vai até Jesus. Ela estava desenganada pela medicina. Não tem mais nada que nós possamos fazer por você. Mas o Deus da cura está entre nós. O Deus da cura que curou esta mulher é o mesmo Deus que está entre nós. Assim como tinha milagres para aquela mulher, também tem milagres para nós hoje. Deus continua fazendo a mesma coisa. E nós estamos aqui hoje, porque nós também precisamos de um milagre do Senhor. Então, de repente, você que está nos assistindo aqui através da live, você que está aqui, tem alguém que está com um diagnóstico que parece impossível para a medicina. Creia, acredite, não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Nada é impossível para Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus continua fazendo milagres. Então nós vemos aqui várias pessoas que precisam de um milagre. Eu não sei qual é a sua condição aqui. Eu não sei se você é um pobre que precisa de um milagre. Eu não sei se você é um curioso que precisa de um milagre. Eu não sei se você é um religioso que precisa de um milagre, se você é um deficiente físico que precisa de um milagre, ou se você é uma pessoa desenganada pela medicina e pela ciência que precisa de um milagre. Mas seja qual for a sua situação, o Deus de milagres está aqui. O Deus de milagres continua fazendo milagres. E Ele quer abençoar a sua vida nesta noite. E aí o último personagem que nós temos aqui, o sexto personagem aqui, de todos esses, nós vemos aqui pessoas que precisavam de um milagre para si, mas também nós temos Jairo que precisava de um milagre para sua filha. Mas esse personagem que nós vamos falar aqui, de todos que queriam alguma coisa, ele queria o melhor. De todos que queriam alguma coisa de Jesus, que buscavam um milagre de Jesus, ele queria a coisa mais importante de todas. Queria que você abrisse aí em Lucas 18, do versículo 18 em diante. Nós vamos olhar a vida deste homem. Ele era um homem que precisava de um milagre. O maior milagre que nós podemos ter e podemos receber do Senhor. Mas o objetivo estava errado. A vontade estava errada. O desejo do coração estava errado. O alvo estava errado. Queria a melhor coisa que alguém pode receber do Senhor, mas a sua busca estava errada. O lugar do seu coração não estava realmente naquilo que ele estava buscando do Senhor. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida? Esse é o maior milagre que Jesus tem para nós. Esse é o maior milagre que o Senhor veio nos dar. A reconciliação total com Deus. Uma vida eterna com Deus perdida lá no Éden. Jesus veio restaurar. Jesus veio resgatar. Este é o grande milagre que o Senhor nos garante, que Ele nos confirma. Vamos passar por aflições neste mundo,
Mas nós sabemos a certeza, a convicção, que no grande e terrível dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele e vamos viver com Ele na eternidade. E este homem estava preocupado com isso. Ele queria isso, ele pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Um precisava de uma cura física, o outro precisava de uma restauração, o outro precisavam de alguma coisa, mas esse homem quer saber sobre a vida eterna. E aí Jesus responde a ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. E aí Jesus começa ali a fazer várias pontuações para este homem. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros no céu. Depois vem e siga-me. E aí o versículo 23 diz que o homem, ao receber esta palavra, ele estava interessado na vida eterna, mas Jesus olha para aquele homem e vê o seu coração. E aí Jesus diz para ele: você precisa se desfazer daquilo que está te impedindo de herdar a vida eterna. Você precisa abrir mão daquilo que está te impedindo de chegar neste lugar que você deseja. E aí, o texto no versículo 23 diz: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Se quando o texto diz que o camarada é rico mesmo, imagine quando potencializa: o sujeito não é rico, ele é riquíssimo. E aí, ele não quis abrir mão disso. Aonde estava o coração dele? Na vida eterna ou na vida terrena? Estava na vida terrena. Ele precisava de um milagre. Ele precisava de um favor do Senhor. Mas ele não estava disposto, como os outros, a se submeter, a se colocar num lugar de se esvaziar de si mesmo, como Jairo. Jairo abre mão da sua posição para estar se curvando diante de Cristo. E este homem aqui, ele não estava disposto a abrir mão da sua condição de riquíssimo para estar herdando a vida eterna. E quantos de nós, por muito menos, não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos ou daquilo que nós somos? Ele não estava disposto a abrir mão de uma coisa muito grande, porque o texto diz que ele é riquíssimo. E quantos de nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas tão pequenas, de coisas tão banais? Às vezes nós não queremos abrir mão de ir lá falar com alguém que nos fez algum mal. É por isso que a gente às vezes não quer abrir mão. Mas pastor, estava certo e ele estava errado. Jesus não perguntou quem está certo ou quem está errado. Jesus falou que a nossa obrigação é perdoar. Tem lá no texto: perdoe aqueles que você acha que está certo, que merecem. Não. O texto manda perdoar. Mas eu não estou com vontade. Querido, vontade dá e passa. Minha mãe sempre falava isso. Não está falando para você ter vontade de perdoar. Perdoar não é um desejo. Perdoar é um mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O perdão e o amor não dependem da minha vontade, depende da minha obediência. O Senhor manda perdoar, então eu tenho que perdoar. Mas é muito difícil, Mas o perdão, ele beneficia sempre a quem oferece. Porque é você que precisa, na verdade, se esvaziar. É porque você que está cheio. Quantas pessoas estão tomando veneno esperando o outro morrer? Porque estão guardando amargura, rancor, mágoa. Aí os consultórios estão, cheios.
psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, está cheio para atender, porque tem pessoas com raízes de amargura, com falta de perdão, com ressentimento. O ressentimento, ele é um negócio terrível. O sujeito passa por uma situação traumática, de um relacionamento, e aí 30 anos depois, toda vez que alguém fala no nome da pessoa, ele sente a mesma dor que sentiu no exato momento em que foi traído, que passou por aquela desventura, que passou por aquele trauma. Ele ressente outra vez. É ressentir. Toda vez que fala, vê o mesmo sentimento, a mesma sensação. E aí, muitas das vezes, o outro já está morto, o outro já está em outro relacionamento, o outro está em outro país, está em outra vida, está vivendo a vida dele. E quem está preso é quem continua ressentindo. E aí, o que Jesus fala para nós? Tomai sobre si o meu fardo. Mas tem gente que quer continuar carregando fardo. Tem gente que acha que é mula para continuar carregando peso nas costas. Não, gente, nós somos chamados para ser livres. Livre de quê, pastor? Livre de tudo. Da mágoa, do ressentimento, do ódio. Tudo isso nós somos chamados para ser livres. Não é fácil não, gente. Mas você precisa se libertar. Você precisa ser livre. Livre para adorar ao Senhor completamente. Porque você vai continuar carregando um fardo que Jesus já carregou. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele já levou. Então, para que você vai continuar carregando um peso novamente? E aí esse homem não consegue entender que o mais importante é a vida eterna e não a vida neste mundo, porque aqui é passageiro, nós estamos vivos hoje, mas amanhã quem sabe? Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E aí todos precisam de um milagre de Jesus. Mas quando a gente recebe uma palavra contrária, muitas das vezes, a gente fecha o coração como este homem fez. Ele olha em volta e diz, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Eu tenho que abrir mão de muitos recursos. De repente, quem sou eu sem as coisas que eu tenho? E aí ele prefere sair e deixar Jesus sozinho. Versículo 24 diz, Jesus vendo assim triste disse, quão difícil é para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O único Deus que a Bíblia reconhece é a riqueza. O único Senhor que Jesus dá crédito não é Satanás não, gente. O único Deus, o único Senhor que Jesus dá crédito, além de Deus, é as riquezas. Jesus, quando diz lá no Sermão no Monte, ninguém pode servir a dois senhores. E aí eu fico, assim, eu falo, Jesus, por que as pessoas não conseguem ler o texto e se prender no texto? Aí o sujeito diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Gente, o texto não está falando disso não, gente. Porque diabo não é senhor. Ele é criatura. Ah, não, mas ele é o Senhor do mundo dos mortos. Nós não somos gregos, gente. Os gregos que acreditam nisso. Nós não somos gregos. O diabo não é dono nem da casa dele. Porque quem tem a chave do inferno e da morte é o Senhor. Nem da casa dele ele tem chave. Você acha que ele é senhor de quê? O inferno é tão ruim que nem ele quer ir para lá. Nem os demônios querem ir para lá. Aí tem gente que fica corrompendo o texto para ensinar mal as pessoas. Não. A riqueza é o único Deus que Jesus reconhece como Senhor. Sabe por quê? Porque elas tornam o sujeito soberbo, orgulhoso. E aí a soberba e o orgulho são tipificações de Satanás.
Quando o sujeito é arrogante, é soberbo, é orgulhoso, ele tipifica a figura de Satanás. É por isso que Deus resiste ao soberbo. O soberbo se torna inimigo de Deus. E aí, este homem ama as riquezas, ele ama os recursos, e abre mão daquilo que ele pretendia, que era a vida eterna. E o texto continua. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Aí a pessoa fala, ih rapaz, aquele furinho lá da agulha, mal consigo passar uma linha, imagine passar um camelo. Não é disso que Jesus está falando não, gente. A agulha é como se chamava as brechas que tinham no muro de Jerusalém. Toda sexta-feira, 6 horas da tarde, os muros de Jerusalém, os portões eram fechados, todos os portões da cidade. E aí, para entrar na cidade, você só podia entrar pelas agulhas, que era uma passagem que cada pessoa passava. Só que os contrabandistas do sábado, que eram chamados assim porque eles entravam com mercadoria para vender no sábado, que era proibido, eles tinham que passar o camelo por um lugar que um ser humano passa. E aí imagine, um camelo geralmente ele tem 2 metros, 2,5 metros, passando num lugar que uma pessoa passa. Um camelo geralmente tem mais de 200 quilos. E aí esses caras, para passar a mercadoria ali, eles espancavam o camelo, empurrando o camelo para passar naquela agulha. E geralmente o animal saía todo machucado para passar por aquele processo. Então Jesus usa uma figura de linguagem que todo mundo ali conhecia, da dificuldade que era passar o camelo por aquela agulha. E aí Jesus continua dizendo, aí os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por que os apóstolos fazem essa pergunta? Porque na cultura de Israel, todo cidadão rico, e aqui o sujeito era riquíssimo, esses caras eram abençoados por Deus. Esses caras gozavam da melhor vida possível. Então esses camaradas, a sociedade via eles como privilegiados, como abençoados por Deus. E aí quando Jesus quebra esse paradigma aqui, fala assim, não, aqueles que têm amor às riquezas, esses não são abençoados por Deus. Porque o meu reino é na contramão deste mundo. E aí os apóstolos falam, aí agora babou. Tudo aquilo que a gente pensava, não é nada disso. Aí Jesus conclui aqui. Quem poderá ser salvo? Eles perguntam. Aí Jesus diz no versículo 27. O que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. O ser humano ele não pode ser salvo por si mesmo. Mesmo abrindo mão das riquezas, mesmo abrindo mão dos seus bens. O apóstolo Paulo diz o que lá no texto de Coríntios? Eu poderia dar todos os meus bens aos pobres, me mutilar, favorecer, morrer em favor de alguém, mas não, se não tiver amor, eu nada serei. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor nos liga a Deus. O amor nos identifica com Deus. O amor nos faz parecidos com Deus. E aí, o que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Então você que precisa de um milagre, que é impossível para os homens estar realizando, para Deus não há impossíveis em todos os seus caminhos. Então o que você precisa de Jesus nesta noite? O que Jesus pode fazer por você, pela sua família e pela sua casa? Eu não sei. De repente eu posso até conhecer, saber de alguma coisa particular de alguém aqui. Mas o que você precisa? O Senhor nesta noite, Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu pedido. E aí você fica na oportunidade nesta noite. Você pode, como Bartimeu, como a mulher do fluxo de sangue, como Jairo, ir até Jesus e se humilhar diante dele e falar, Senhor, eu preciso de um milagre. De repente, como Bartimeu, você precisa de uma cura física. Como Jairo, você precisa que Jesus cure alguém que você conhece. Como a mulher do fluxo de sangue também, você precisa de uma cura, porque o diagnóstico que você tem não tem volta. O diagnóstico de alguém da sua família também não tem volta.
A medicina não tem mais resposta, a ciência não tem mais resposta. E aí você está com alguém desenganado na família, que a medicina já falou, ó, leva para casa porque aqui nós não temos mais o que fazer. Esses remédios só vão aliviar os sintomas, só vão aliviar a dor, mas não vão resolver. De repente você está nessa situação. Mas você precisa de um milagre. Mas o Senhor precisa que você se apresente diante dEle e faça a sua necessidade conhecida diante dEle. E que você reconheça que só Ele pode fazer todas as coisas. Cada um de nós precisa de um milagre. Eu tenho muitos parentes que se desviaram do Senhor. A minha família é uma família que nós fomos criados no Evangelho. Os meus primos de primeiro grau, nós somos todos de uma geração que nós fomos criados no Evangelho. E hoje tem mais gente fora do que dentro. E é triste a gente ver. Pessoas que tiveram a mesma bagagem que eu, pessoas que tiveram a mesma formação que eu lá atrás, a mesma base, deixaram a casa cair. Mariana pregava aqui hoje de manhã sobre a base, sobre o alicerce que nós edificamos na casa do Senhor. A casa sobre a rocha. Mas infelizmente as pessoas deixaram essa casa ruir. Botaram seus alicerces em cima da areia e a casa definitivamente caiu. Eu tenho muitos parentes que precisam ser resgatados pela obra salvadora de Jesus. Eu tenho irmãos que precisam ser resgatados pela obra salvadora de Jesus. Eu tenho milagres na minha vida que eu preciso concluir. Eu tenho coisas na minha vida que eu preciso resolver. Então eu sou como esses personagens. Eu preciso de um milagre de Jesus. E não tenho vergonha de dizer, poxa pastor, mas você também precisa de um milagre? Preciso. Porque a gente não é super-homem, a gente não tem muita força, super força, não. A gente é ser humano. E aí eu não tenho vergonha de me expor. Chegar até Jesus, Jesus, eu não posso, mas tu podes. Porque é o Senhor de todas as coisas. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção. E se você precisa de um milagre de Jesus, se você tem alguém na sua família que precisa de um milagre, você está aqui nesta noite, Deus te colocou aqui para você interceder a favor dessa pessoa. De repente você é Jairo que precisa interceder por alguém. De repente você é Bartimeu que precisa interceder pela sua própria vida. Que precisa gritar para chamar a atenção de Jesus para a sua causa. Eu queria que você viesse aqui na frente. E aí você pode fazer como aquela multidão que estava lá. E pessoas tocaram em Jesus como a mulher do fluxo de sangue, mas não receberam nada porque não tinham propósito. E aí você pode continuar com o seu problema aí onde você está. Ou você pode vir aqui na frente para nós orarmos por você. Você pode continuar aí no seu lugar. Da mesma forma que você entrou, você vai sair. Pode. É um direito seu. Mas você pode vir aqui na frente para nós orarmos juntos.